Satanás ataca continuamente e não deixa de se esforçar para destruir a irmã Faustina e juntamente com ela a obra que Jesus lhe havia confiado. Vejamos que a palavra de Deus diz que o diabo, Satanás, tentou Jesus no deserto e ele saiu, foi embora. Mas a palavra é clara: apartou-se dele até outra ocasião. E onde ele foi tentar Jesus? Foi tentar Jesus através de Pedro, que Jesus diz a ele: os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Foi tentar Jesus no Getsemane, quando Jesus vai para a oração, e Jesus é tentado a deixar a sua missão. Tanto é que Jesus diz ao Pai que afastasse aquele cálice, mas se não fosse da vontade de Deus, que assim fosse feito a vontade de Deus na vida dele, a vontade do Pai. Mas Jesus teve medo, foi tentado a deixar a missão que Deus tinha lhe confiado naquele momento. Mas ele foi firme e ali sustentou. O livro vai continuar dizendo assim: contra as investidas de Satanás, advertia-o o próprio Salvador. Durante uma adoração noturna, Faustina viu Jesus, que lhe disse: fica sempre alerta, porque todo o inferno conspira contra ti, por causa desta obra. A santa registrou também que, numa outra ocasião, após se acordar, o desespero se apoderou de sua alma. Estava sofrendo tormentos verdadeiramente infernais, que em nada se diferenciaram dos tormentos do inferno. Igualmente, após uma visita de Nossa Senhora, que lhe apareceu com o menino Jesus nos braços, a santa experimentou os ataques do maligno. O inferno parecia estar conjurando contra mim. Um ódio terrível começou a invadir a minha alma, um ódio a tudo que fosse santo e divino. Aconteceu a mesma coisa num dia em que ela foi se confessar. Faustina escrevia: oprimia-me um pavor mortal e o fogo do inferno me atingia. Vejamos que Jesus ele adverte, ele avisa Santa Faustina: fica sempre alerta, porque todo o inferno conspira contra ti por causa desta obra. Agora, olhando para a vida de Santa Faustina e para a nossa vida, você que caminha com Deus, você que serve a Deus, você que reza, você que busca a Deus, você que está à frente de alguma coisa, o demônio, como nós víamos já, o demônio ele tem um pavor imenso, um medo terrível da obra de Deus, da obra que Deus nos confia. Então por isso ele coloca todo o inferno, todos os demônios em ação contra nós. Ele age contra nós, ele conspira, ele vem contra nós para que nós sejamos destruídos e junto conosco a obra que Deus nos confiou, a missão que Deus nos confiou, da mesma forma que Jesus sofreu no Getsemane, Jesus sofreu no Horto das Oliveiras. Do mesmo jeito que ele sofreu, nós sofremos também. Nós também sofremos porque somos tentados, somos atacados pelo demônio para que sejamos destruídos, e a missão que o Senhor confiou a nós e nos chamou a cumprir é destruída também. A vontade do demônio é essa: nos destruir e destruir a missão, a obra que Deus confiou a nós, confiou a você.
Você que reza pela tua família, você que busca pela tua família, você que ora, talvez você, não sei quem vai assistir ainda esta live, talvez você seja um religioso, uma religiosa, um padre, uma freira, um consagrado, não sei, um consagrado de comunidade, um consagrado, você seja, entregou a tua vida para Deus, você assumiu uma obra de Deus, você assumiu uma pastoral, você assumiu uma catequese, você assumiu ser ministro da Eucaristia, você assumiu ser diácono da igreja, você assumiu algo, você assumiu uma obra, ou você teve a graça de fundar uma obra de Deus, de colocar o projeto de Deus em prática, você recebeu um chamado. Tenha certeza, o demônio nunca vai te deixar em paz, o demônio nunca vai desistir, porque aqui no livro ele vai dizer que o demônio ataca continuamente. Nós vemos no Evangelho, ele voltou em uma outra ocasião tentar Jesus, e vejamos que o demônio ele vem na hora da fraqueza. Jesus foi tentado, nós vemos que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, em oração e jejum. No último dia, no Evangelho de São Mateus vai dizer, no último dia, depois disso, teve fome. Qual era a fraqueza de Jesus? Era a fome. E o demônio veio tentar Jesus na fome de Jesus. Jesus estava com fome, estava com sede. Jesus queria alimentar-se, porque fazia já 40 dias e 40 noites que não comia, não bebia. Mas o demônio vem tentar Jesus na sua fraqueza. Jesus sabia da sua fraqueza e sabia do poder que ele tinha. Ele podia transformar as pedras em pão e comer. Mas Jesus venceu a tentação e combateu Satanás com a palavra de Deus. Não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio foi tentando Jesus em vários pontos, atacando Jesus em vários pontos, para que Jesus se entregasse, para que Jesus negasse a sua missão. Nós, da mesma forma, o demônio não descansa, o demônio não dorme, o demônio não descansa, o demônio não come. Ele disse isso a São Macário, ele disse isso a ele, quando apareceu para ele com uma forca de fogo na mão e dizia ao santo que o santo estava condenado ao inferno, e o santo se prostra e começa a humilhar-se diante de Deus, e ele diz para o santo: você não dorme, você dorme pouco, eu não durmo nada. Você come pouco, eu não como nada. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer, que é o que você faz, é humilhar-se diante de Deus. Ele diz isso ao santo, que ele não dorme, ele não come, ele está a todo tempo investindo para perder as almas, para que nós nos percamos, para que nós neguemos a missão que Deus nos deu, o chamado que Deus nos fez. O chamado que Deus nos fez. O livro vai continuar dizendo: Satanás escarnece dela, semeia dúvidas, instila em sua alma um tipo de desespero que lhe dá como uma antecipação do inferno. Faustina, que tem consciência dessa pecaminosidade, diz a Jesus: vejo que mereceria as profundezas do inferno por ter desperdiçado as vossas graças. Ao mesmo tempo, compreende o valor desse sacrifício voluntário e está pronta a aceitar os tormentos espirituais na intercessão dos necessitados. Por isso pede a Deus
que faça descer sobre ela todos os tormentos do inferno, para afastar certo sacerdote de uma ocasião de cometer pecado. Santa Faustina tinha consciência de que era o demônio que atacava. Ele não cessa, ele não vai parar nunca de atacar. Ele não vai parar nunca de atacar. E um dia, em uma direção espiritual, com o meu diretor espiritual, ele dizia assim para mim: Luciano, quando Satanás puxar uma cadeira e pôr do teu lado e querer abrir diálogo com você, jogando na tua cara muitas coisas, diga para ele: sim, é verdade, mas eu estou lutando, eu estou jejuando, eu estou buscando. Como Santa Faustina, ela tinha consciência da sua condenação e ela compreende o valor do sacrifício voluntário, e ali ela pede a Deus que faça descer sobre ela todos os tormentos do inferno, para oferecer por um sacerdote, para que ele se afastasse do pecado. Temos que combater o demônio com a sua própria arma. Com a sua própria arma. Sabemos, sim, somos pecadores, que não temos merecimento nenhum do céu, mas estamos buscando a Deus. Estamos buscando a Deus. Vai continuar agora a tentação. Vai dizer assim: os ataques de Satanás, que muitas vezes têm caráter visível, transforma-se em tentação e em semeadura de dúvidas. Esse tipo de ataques é o que se apresenta como o mais perigoso. Por que é mais perigoso? Antes de eu ler aqui, eu quero falar. De caráter visível, por que é mais perigoso? Porque nós vamos olhando e Satanás vai nos aconselhando e colocando coisas no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos mostrando coisas, defeitos, mostrando coisas no caminho, e ali ele nos aconselha. Veja o que ele dizia a Santa Faustina: quando ia subindo a escada à noite, de repente me envolveu um estranho desânimo para com tudo que é de Deus. Então ouvi Satanás que me dizia: nem penses nessa obra. Deus não é tão misericordioso como estás falando dele. Não rezes pelos pecadores, porque assim mesmo eles serão condenados. E por essa obra da misericórdia tu mesma estás te expondo à condenação. Não fales nunca dessa misericórdia de Deus com o confessor, especialmente não fale com o padre Espoco e com o frei András. Quando Faustina se viu envolvida pelo desânimo, diante de tudo que era divino, ela ouviu a voz de Satanás: olha como é contraditório tudo que Jesus te dá. Manda que fundes um convento e te dá doença. Manda que te esforces para conseguir esta festa da misericórdia, e o mundo nem quer saber dessa festa. Por que rezas por essa festa? Essa festa é tão inoportuna. Tentada, ela não se rende, mas Satanás continua lutando. Vejamos que, quando nós estamos no caminho de Deus, quantas e quantas vezes nós não somos tomados por um desânimo, por aquilo que a gente está fazendo.
por aquilo que a gente está fazendo, pela obra aonde a gente está. Somos tomados por um desânimo, por uma tristeza, até mesmo por depressão, e o demônio vem naquele momento da nossa fraqueza porque ele nos tenta. Ele nos tenta. Ele nos tenta colocando aquilo que é a nossa inclinação, aquilo que é a nossa vontade carnal, aquilo que é a nossa vontade humana. Ele vai nos tentar naquilo, vai fazer nos pensar e fazer comparações. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Nós vamos fazer comparações, como ele fez comparações para Santa Faustina, dizendo: ele manda que fundes o convento e te dá doença. Mande que te esforces para conseguir a festa da misericórdia, e o mundo nem quer saber da festa. Então Satanás ele vai fazendo comparações e nós vamos fazendo comparações. Nós aqui que vivemos em comunidade dentro de uma obra de Deus, dentro de uma comunidade de vida, nós sabemos dizer muito bem o que é se encontrar com Satanás várias vezes durante o dia, na nossa vida de consagração. Quem dirá você que vive na tua casa, com tua família, e fica pensando, e Satanás vem. Eu quero falar de mim, quero testemunhar isso, porque isso aqui se faz verdade na nossa vida dentro da comunidade. O demônio fica comparando o que nós estamos passando com o que a gente poderia ser lá fora. Olha, vale a pena você sofrer, você viver aí fechado, você viver aí da missão, você viver de favores, você viver de doações, sendo que você podia ter um salário melhor, você poderia ter as tuas coisas, você poderia ter a tua casa, o teu lugar, você poderia ter o teu carro, você poderia estar feliz com a tua família, sair passear a hora que você quiser. Quantas vezes o demônio não me tentou? Quantas vezes ele não veio conversar no meu ouvido, dizer para mim essas coisas para que eu me afastasse de Deus, porque Ele sabe o que esta obra representa para Deus. Ele sabe que esta obra de Deus, a Comunidade Católica Missionários do Amor, vai fazer um estrago muito grande no inferno ainda, como tem feito, como tem resgatado almas, tem resgatado filhos para a igreja, tem trazido pessoas de volta. Demoram às vezes para voltar, mas voltam. Satanás sabe, e por isso ele vem nos tentar, vem nos aconselhar. Lá fora é melhor. Hoje eu ouvia uma homilia do Padre Zé Augusto, e ele dizia bem isso. Quando ele não vem na consciência, quando estou sozinho, nos tentar, ele envia os seus secretários para nos aconselhar, como já mandou para mim secretários para dizer: viu, largue mão, pare com isso, largue disso, vá viver tua vida, volte a fazer o que se fazia, volte a viver tua vida lá fora. Você pode ser da igreja lá fora, você pode servir em outro lugar lá fora, você pode fazer outras coisas lá fora e ser santo lá fora. Deus escolheu este caminho para mim. Deus me colocou neste caminho. Você que vive aí fora, não é consagrado a uma comunidade, não é um religioso, não é religiosa, mas você tem tua família. Deus te deu uma família para que você fosse santo dentro dela, e Satanás muitas vezes vai te aconselhar, vai vir falar no teu ouvido: viu? Separe, joga teu filho na rua, faça isso, faça aquilo, desista de rezar, para de rezar. Nós que recebemos um chamado e consagramos a nossa vida a Deus, temos que ser firmes, e nós ouvimos esses conselhos todos os dias. Se eu chamar aqui todos os missionários que estão aqui dentro para vir testemunhar aqui, eles vão testemunhar a mesma coisa.
que várias vezes o demônio puxa a cadeira, até durante o dia puxa uma cadeirinha e abre diálogo com nós, para falar. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Podia estar formado, podia estar fazendo isso, você que é formado, podia estar trabalhando, podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. E aí? O demônio ele vai, e daí ele começa a comparar. E a gente acha que é melhor para nós. Não, mas é melhor para mim. É melhor para mim mesmo eu ir. Não era melhor para Santa Faustina? Nós vamos ver aqui o que ele vai aconselhar Santa Faustina a fazer ainda. Não era melhor mesmo? Jesus pede, manda que ela funde o convento, tá? E dá a ela uma doença. Não era dela dizer não, Senhor, não quero. Não era dela ser uma religiosa normal, uma irmã, viver normalmente, como todas, e não aceitar mais que Jesus falasse a ela. Ele vai continuar dizendo: logo a irmã Faustina ouve novamente as palavras ardilosas do tentador. Pede a morte para ti amanhã depois da Santa Comunhão. Deus te atenderá, porque já tantas vezes te atendeu e deu-te o que lhe pediste. Por que te importas com as outras almas? Tu deverias rezar apenas por ti mesma. Os pecadores, eles converterão sem tuas preces. Estou vendo que estás sofrendo muito nesse momento. Por isso vou te dar um conselho, do qual vai depender a tua felicidade. Veja, do qual vai depender a tua felicidade. Nunca fales da misericórdia de Deus, e especialmente não encorajes os pecadores a confiança na misericórdia de Deus, porque eles merecem o justo castigo. Outra coisa muito importante é que não fales do que ocorre em tua alma aos confessores, especialmente a esse frei extraordinário e a esse padre de Vilna. Eu os conheço e sei quem são eles, e por isso quero prevenir-te contra eles. Olha, para ser uma boa religiosa basta viver como todas as outras. Por que te expões a tantas dificuldades? Nessas palavras desvenda-se a perversidade do diabo. Sobre o pretexto de solicitude pelo bem de Faustina, ele lhe apresenta os seus conselhos baseados em mentiras ocultas. No entanto, a santa não aceita sua proposta. Apesar dos sofrimentos e dos tormentos interiores que sofre, ela não muda a sua atitude. Mas veja, ele toca na fé. Quanta gente, quantos consagrados, consagradas, quantos padres, quantas religiosas, vou largar, vou viver minha vida, porque o demônio coloca os projetos dele e a gente cai nos projetos do demônio. Nós vamos nos deixando levar pelos projetos, pelos conselhos do demônio. Nós vamos nos deixando ser tomados e conduzidos por ele, feito marionete, e tudo parece bom. Se a obra de Deus na vida de Santa Faustina estava causando um sofrimento enorme na vida dela, estava causando um sofrimento enorme na vida dela, doença, era tormentos, tristeza, desânimo. Santa Faustina viveu noites e noites escuras,
noites e noites, onde ela não, momentos, noites escuras que eu digo, sem sentir, estar na obra, trabalhando, se doando, mas viveu interiormente os sofrimentos dentro de si. E eu imagino que Santa Faustina, pelo que a gente lê dela, ela era uma mulher muito firme, mas interiormente Santa Faustina sofria muito. Que hoje, se nós fôssemos olhar para a vida dessa santa, nós diríamos que ela tinha depressão. Nós diríamos para ela que ela tinha depressão. Ela tinha um monte de doença psicológica, até ela é enviada para um sanatório, isso? Sanatório, tida como louca. Quantas perseguições! Nós não compreendemos a obra de Deus. Satanás, ele fica desesperado, quando ele vê que Deus vai cumprir a obra na vida daquela pessoa, que aquela pessoa vai ser instrumento nas mãos de Deus, que aquela pessoa aceita ser instrumento nas mãos de Deus. Ele tem pavor, por isso ele ataca, por isso ele quer tirar, ele quer afastar a pessoa, ele quer tirar ela daquela pastoral, ele quer tirar ela daquele movimento, ele quer afastar aquela pessoa da comunidade, ele quer afastar a pessoa da igreja, ele quer tirar aquele seminarista, ele quer tirar aquele padre, ele quer tirar aquela religiosa. Ele investe e ele não para de lutar, ele não cessa de nos tentar. E infelizmente, muitos de nós caímos na lábia do demônio. E caímos em tudo isso. Ele foi oferecendo coisas para Jesus. Ele vai oferecer justamente aquilo que a gente quer, aquilo que a nossa carne quer, aquilo que nós queremos. Ele vai oferecer e vai fazer dar certo, porque Ele não quer que você cumpra, a missão que Deus te deu, a obra que Deus te deu, o chamado que Deus te fez. Ele não quer. Por isso Ele vai te oferecendo, Ele vai te aconselhando. É melhor para você. Para com esse sofrimento. Você está sofrendo demais. Para. Sei por mim, porque vivo isso. Vivemos aqui na comunidade, nós vivemos isso. Porque nós sabemos que Satanás tem vontade de destruir esta obra. Tem vontade de destruir em nós o nosso chamado. Tem vontade de destruir em nós a obra de Deus. E juntamente conosco a obra de Deus. Vai continuar dizendo. Nas páginas iniciais do diário lemos que nas primeiras semanas de sua estada no convento, Faustina foi envolvida pela tentação de ingressar numa ordem mais rigorosa. Somente quando viu a dolorosa face de Jesus é que ela mudou a decisão assumida. Mais tarde tinha o propósito de fundar uma nova congregação e ao mesmo tempo passava por uma luta interior diante da ideia de abandonar a comunidade em que se encontrava. A Madre Geral lhe explicava que se tratava de uma tentação. Essa misericórdia divina é bela, a Madre dizia a ela, e deve ser uma obra verdadeiramente grande do Senhor. Se Satanás se opõe tanto e quer destruí-la, o diabo investe contra ela com grandes tentações e desperta em seu coração diversas dúvidas. Será que aqui é meu lugar? Será que
Será que é isso que Deus quer para mim? Será? As dúvidas. Será que essa obra é de Deus mesmo? Será que não é coisa minha? Será que não é coisa da minha cabeça? Por isso, a irmã Faustina sente o desânimo, sente-se cansada com a luta e excusa-se, dizendo que é incapaz de realizar a obra que lhe havia sido confiada. Várias vezes durante a oração sente a tentação, mas em espírito de fé empenha-se pelo discernimento interior. Escreve no diário que durante uma meditação foi submetida a mais uma tentação de Satanás, onde ele dizia a ela: se as superioras tinham dito que essa minha vida interior era uma ilusão, por que motivo perguntar de novo ao confessor e incomodá-lo? Farias melhor se considerasses tudo isso como uma ilusão. Olha, já sofreste tantas humilhações e muitas ainda te esperam. E mesmo as irmãs sabem que és uma histérica. O diabo tentava convencê-la de que os seus esforços eram inúteis. Semeava em sua alma o temor diante da opinião humana e da humilhação, e sugeria-lhe a ideia de abandonar tudo. Quando entrava para os exercícios espirituais na capela, sempre sentia tormentos e tentações ainda maiores. Satanás com frequência a inquietava e a perturbava nos seus pensamentos. Era também atormentada por terríveis tentações e as blasfêmias lhe vinham à boca. Faustina vivenciava terríveis tentações contra a fé, a esperança e o amor. Sentia-se como que sozinha, como Cristo na cruz, abandonada por todos. Escrevia, embora em muitas vezes eu ouça a tentação que me diz: desce da cruz. Dessa forma, indiretamente, o demônio desvendava a sua presença. As tentações com que atormentava a Santa Faustina eram as mesmas com que havia atacado Jesus no Gólgota. Irmãos, aqui acaba o texto. E eu queria dizer, se você está em uma obra de Deus, se você está no caminho, eu acho errado quando dizem que a pessoa tem que sentir. A gente não sente, a gente assume e caminha, toma uma decisão na vida, como Santa Faustina, toma uma decisão pelo chamado de Deus. Deus não força ninguém, nós não somos forçados, mas é um apelo de Deus. Deus faz o seu apelo a nós, e atender o apelo de Deus, que Deus faz ao nosso coração, quando Ele nos chama para uma consagração de vida, quando chama um jovem a ser sacerdote, quando chama uma filha, uma moça para ser religiosa, é um apelo de Deus. Deus não está te impondo, Deus não impõe, mas Ele te faz um apelo. Ele te faz um apelo, porque nós somos livres. Mas Ele nos faz o apelo. Agora cabe a nós querer agradar o coração de Deus ou não. Cabe a nós querer agradar o coração de Deus, querer que Ele se alegre conosco, como se alegrava com Santa Faustina. No diário nós vamos ver
que Jesus ele se alegrava em ver Santa Faustina nessas batalhas, nessas lutas, porque ele sabia que Santa Faustina estava lutando pela causa dele, por uma obra que ele suscitou no coração dela. Quando você que está assistindo essa live, você teve um chamado, você teve uma inspiração, Deus te chamou, Deus te fez um chamado, Deus te fez um apelo. Dentro do apelo onde Deus te fez, se você vai para um seminário, se você vai para uma comunidade, se você vai viver o teu chamado, você vai cumprir o apelo que Deus te fez, você atende o apelo de Deus, saiba, o demônio não vai desistir. Ele não vai desistir de te fazer sofrer, de te fazer derramar lágrimas, de fazer você pensar muitas vezes que você está no lugar errado, que você está vivendo a coisa errada, que não era para você estar ali porque é muito sofrimento, Não. Saiba que se você sofre dentro de uma obra, a vontade é de Deus, porque se nós não sofremos, se nós não temos sofrimento, se nós não temos provações, se não somos tentados a sair, a afastar-se, se nós não somos tentados, é porque o demônio não está nem se incomodando conosco. Agora, se você sofre dentro de uma obra, com doenças, com tentações, pessoas vindo te aconselhar dentro da obra, dentro do lugar onde você está, saia, é melhor, faça isso, faça aquilo, não vá para o seminário, não vá para tal comunidade, não faça isso, não se consagre, você vai deixar nós, e tal, mas e a tua felicidade? E a tua vida? Poxa, né? Vai deixar teus sonhos, vai deixar... Saiba que é o demônio vindo, porque ele vindo te tentar, porque ele sabe o projeto de Deus na tua vida, como ele sabia na vida de Santa Faustina. Ele sabe o tamanho da obra que Deus tem para fazer através de você. Através de você. E hoje, rezando, desde manhã, rezando com estas páginas do livro, do testemunho de vida de Santa Faustina, eu fui lendo a minha vida aqui dentro. E acredito que você que está ouvindo, que está assistindo esta live, eu acredito que essas páginas falaram muito com você. Falaram muito ao teu coração. Quando é a vontade de Deus, a gente sofre. Agora, quando você vai fazer a tua vontade, você sente até paz, porque o demônio te dá isso, te dá paz, te dá tranquilidade, ele deixa que você caminhe, e tudo dá certo, é impressionante, tudo dá certo, tudo que você almeja e tudo que você deseja, vai aparecendo facilmente na tua vida, vai se encaixando as coisas, vai dando certo as coisas. Veja Santa Faustina, olhe o exemplo dessa santa, e tantos outros santos, tantos outros que sofreram, mas hoje, nesse mundo moderno que nós vivemos, é loucura, é burrice, você entregar a tua vida para Deus, você lutar, é loucura. Você é louco deixar os teus sonhos, você é louco, seja feliz. Como São Felipe Neri, eu diria,
Eu prefiro o paraíso. Prefiro sofrer nesta terra, sofrer dentro desta obra até o fim da minha vida, do que negar a Jesus, do que deixar esse caminho ao qual Ele escolheu para que eu me santifique, e discernir a todo momento quando o demônio vier: olha, Luciano, é melhor que você estivesse lá fora. Olha, veja o que te acontece. Acontece isso, acontece aquilo, acontece. Veja se vale a pena você ficar sofrendo. Veja se vale a pena. Quantas vezes o demônio não fez isso que ele fez com Santa Faustina na minha vida? Certa vez, ele dizia: veja se vale a pena, Luciano, você ficar aí sofrendo, rezando, sofrendo, passando por momentos difíceis, aí expondo teus filhos a viver de favores, viver disso, a viver daquilo, a viver de doações, sendo que você poderia trabalhar e você tinha um salário bom, você poderia sair e ir cuidar da tua vida, cuidar. Quantas vezes Satanás não quis me aconselhar isso? Quantas vezes? Porque o meu maior sonho antes era dar uma casa boa para os meus filhos e conforto, que não faltasse nada para eles. Mas eu prefiro hoje ver os meus filhos confortáveis no céu do que inconfortável, né? Sofrendo no inferno, por dar tudo o que querem e não mostrar o caminho da salvação para eles. Prefiro sofrer aqui, no curto tempo que eu tenho, nesta terra, do que trocar a eternidade. Santa Faustina venceu tudo isso, venceu as tentações, venceu as lutas contra Satanás. Deixa uma pergunta a você: você quer ser um vencedor, uma vencedora, como Santa Faustina, ou você vai continuar nesse estado derrotado que você está? Quando o demônio te aconselha algo, você corre fazer. Não é melhor para mim mesmo. Chega de sofrimento. Quero ser feliz. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu quero. Atenda o apelo de Deus em tua vida. Atenda. Não entristeça o coração de Jesus, mas atenda os apelos de Deus em tua vida. Atenda. Não importa como que foi que aconteceu, que você entrou para a obra, que você... Não importa. O que importa é permanecer. Mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento. É permanecer. Permanecer. Lá para encerrar em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 14, carta de São Tiago, ele vai dizer assim: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta.
Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. O demônio, ele vai aconselhar-nos nos nossos desejos e nas nossas vontades. Ele sabe quais são as minhas vontades, ele sabe. Ele sabe, ele tem pleno conhecimento. Ele sabe qual é a tua vontade, qual é os teus desejos. Por isso que eu dizia, a palavra de Deus, Santiago, é claro. Concupiscência é a inclinação àquilo, o desejo da carne, a minha vontade. E ele vai me aconselhar na minha vontade. Ele vai aconselhar na vontade da minha carne. E claro, isso é claro, que eu vou ouvir e vou dizer, não, é melhor para mim mesmo. Não tem nada de mal, mas eu estou atendendo um conselho ao qual Satanás está me fazendo, não Deus. Não Deus. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Para longe de vós. Já de Santa Faustina vai dizer que ela recebe uma graça muito grande em relação às tentações à castidade. E ela recebe uma graça. Deus tira o direito de Satanás de tentar ela nos pecados sexuais contra a castidade. Castidade em tudo. Ela recebe esta graça de nunca mais ser tentada em sua castidade, porque ela foi lutando e ela recebeu em vida isso, em vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, para nós encerrarmos aqui. Versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. O demônio, como dizia no livro a Santa Faustina, ele não cessa, ele não para, ele está pronto para dar a sua investida, para nos tentar e nos derrubar, nos tirar do sonho, do projeto de Deus para a nossa vida, do caminho ao qual Deus nos colocou. Santa Faustina viveu isso, São Charbel viveu isso, quem mais? Santo Agostinho, a maioria dos santos foram tentados a escolher o que era melhor para si. É melhor para si. É melhor para você. É melhor. É melhor. E a gente sempre vai pender para as nossas vontades. Sempre vai pender para as nossas vontades. E não para a vontade de Deus, que é de vermos lutando para alcançar o céu. Quando
onde nós receberemos, como São Tiago disse, a coroa da vida. Que vida é essa? Vida eterna. Nunca mais terá fim, para todo o sempre. E aqui gostaria de rezar uma oração de Santa Faustina, que está aqui no livro, onde ela reza e pergunta a Deus. Ela diz assim: até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando me ocultarás o teu rosto? Até quando na minha alma experimentarei aflições e tristeza no coração a toda hora? Até quando de mim triunfará o inimigo? Olha, responde-me, Senhor meu Deus. Conserva a luz a meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não possa dizer: eu venci, e não exultem meus adversários se eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia. Alegre-se meu coração na tua salvação e cante ao Senhor pelo bem que me fez. Santa Faustina vivia aflições e tristezas na alma toda hora, todo momento, sempre. Sempre. E aqui, para encerrar esta segunda parte da oração, ali é o clamor que ela fazia e aqui é a opressão. Pai celestial, meu Criador, eis o inimigo, Satanás, o eterno inimigo. Ele me rodeia e busca os lugares frágeis de minha alma, na minha alma. Ele me cerca, ataca, lança contra mim projéteis de fogo. E parece que todo o inferno se apresenta para a luta. Ele se opõe à minha fé e confiança. Inesperadamente ataca e se enraivece. Perturba na oração e na adoração. Desperta o temor, semeia a dúvida. Provoca o tumulto nos pensamentos, desencoraja, introduz as suas blasfêmias e mentiras, oprime e tenta para me afastar do zelo. Quando tudo se opõe e minhas forças desfalecem, sinto-me abandonado como Cristo na cruz. A ti, ó Pai, confio a minha vida. Confio que me salvarás, para que meu inimigo não triunfe sobre mim. O demônio é astuto, poderoso, eficiente em suas ações. Os seus ataques são sempre planejados e as tentações atacam o ponto mais fraco da alma daquele a quem quer afastar de Deus. Ele sabe como vencer o homem. Quando ataca Santa Faustina, esta não contempla, impotente a sua ação, declara luta contra ele, uma luta santa, porque em resposta ao ataque do espírito maligno, recorre à ajuda do céu. Se também você for atacado pelo demônio, se ele tentar despertar em você a aversão, semear a dúvida, estimular ao abandono, as exigências do Evangelho, lembre-se de que você não se encontra impotente. Você tem a arma com a qual vencerá o demônio. Que Santa Faustina seja para você, para nós, sinal de como resistir e derrotar o inimigo. Santa Faustina, rogai por nós. Os santos foram tentados, Jesus foi tentado, Jesus foi
alvejado por ataques do demônio e venceu. Quem somos nós para não sermos tentados e para não sermos provados? Basta que nós estejamos firmes e confiantes, como aqui no quadro está escrito: Jesus, eu confio em vós. E permanecer, e ter essa consciência de quando nós somos tentados, somos aconselhados a deixar o caminho, abandonar, não somos nós, é o demônio. Ele entra até na nossa oração. Nós vimos aqui no livro que ele entrava na oração de Santa Faustina, se fazendo voz de Deus na oração, para que ela achasse que era Deus. Às vezes nós estamos tão inclinados e tão desejosos, com nossa carne aflorada aos nossos desejos, nós vamos nos colocar diante de Deus, diante de Jesus, e vamos rezar. E muitas vezes a nossa carne, a nossa brecha, vai deixar que Satanás fale, não que Deus fale no nosso coração. Porque no fundo da nossa alma, nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Nós sabemos que o que Deus quer de nós. É nós que não queremos. É nós que queremos escutar o que o demônio diz. Eva foi tentada. E nós vemos o estrago que aconteceu em toda a humanidade, porque ela deu ouvidos aos conselhos de Satanás. Quem dirá na nossa vida? Satanás te aconselha, e você vai achando, não, é melhor, eu vou fazer isso, chega, é isso, e acaba abandonando, deixando. Deus sabe o que Ele quer para nós. Deus sabe da nossa luta. E se Deus escolhe algo para nós, não é em vão. É porque Ele nos quer.